Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um dia do Palavras de Jesus. Que Deus te abençoe. Te agradeço mais uma vez por estar nos dando a oportunidade de falar de Jesus para você. Amém? Hoje quero falar de um tema muito gostoso de se ouvir. Um tema que vem nos fazer refletir sobre o nosso comportamento cristão. Como é que nós devemos ser tanto o homem interior como o homem exterior, né? O que eu quero falar está em 1 Coríntios 13, versículo 13. Paulo reconhecendo que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, que homens ali tinham dons tão grandiosos como, por exemplo, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, dom de curar enfermos, dom de evangelismo, dom de mestre, dom de pastor. E reconhecendo todos esses dons ali, Paulo escreve na carta de 1 Coríntios como que cada dom deve ser exercitado, quem é que pode ter esse dom, como é que é a expressão deste dom, né? E visto que eu imagino que a situação ali de Coríntios era algo tão diferente em relação às outras igrejas, em relação, por exemplo, a Antioquia, a Efésio, a região da Galácia, que as pessoas ali estavam dando mais valor naquilo que era estereótipo, naquilo que era manifestado, sem contar com aquilo que realmente vale, com aquilo que realmente é a essência do ser humano. E é por isso que ele separa um capítulo ímpar. Se você parar para perceber que do 1 Coríntios 1 ao 12, ele fala sobre dom, sobre ceia, sobre a salvação, sobre obras. E no capítulo 14 ele volta a falar sobre o dom de profecia, sobre as grandezas de Deus. Mas no capítulo 13 é o único capítulo assim, que ele separa para falar do amor. E que o amor, ele é um dom e ao mesmo tempo um fruto que está acima de todas as coisas. Que ainda que eu tivesse o dom de falar com os anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom de ser um martírio, de me matar por amor à palavra, ainda que eu tivesse o dom de vender todas as minhas riquezas, se eu não tivesse amor, nada disso valeria, ou de nada disso eu seria, de nada disso me representaria, né? E observando também o nosso dia a dia hoje, como anda o comportamento, principalmente nós cristãos, como tem andado o nosso comportamento, comparado dentro das igrejas e comparado também no nosso dia a dia, né? Como a vida se tornou, o nosso dia a dia se tornou uma coisa tão intensa, tão volumosa, que ao contrário do que acontecia na época, por exemplo, da minha bisavó, do meu avô, hoje eu sou dotado de mais informações no meu dia do que talvez a minha avó levaria uma semana para receber. Com a modernização cada vez mais avançando, com as tecnologias se tornando cada vez mais atualizadas, com a globalização abrangendo assim de uma maneira mais estreita, onde eu posso conversar com meu irmão lá do Japão, com meu irmão da China, com meu irmão que eu nunca talvez tenha visitado esse país, através de um e-mail, através da internet, através do celular. E essas informações têm se aglomerado tanto, com tanta intensidade, que nós acabamos ficando cada vez mais ansiosos, nós ficamos cada vez mais angustiados, nós esquecemos da proximidade, da importância de ser próximo com o irmão do lado, por causa de tantas coisas que têm se tornado novas e bonitas, e nós esquecemos da presença dele para estar sozinho, mas dizendo sozinho como pessoa, mas perto de multidões online, perto de pessoas que você não são pessoas, mas são amigos online. Ou seja, você esquece do first, da primeira pessoa, do first person, e vai para o first online, né? Você vai viver uma vida mais
online, vai viver uma vida mais virtual, criando perfis, e que, por incrível que pareça, são perfis mais mentirosos, onde você tenta levar mais uma aparência do que você ser aquilo que realmente você é. E com essas coisas crescendo tanto, avançando tanto, eu imagino que da mesma forma que acontece hoje, acontecia também na cidade de Corinto, mas para os avanços daquela época. Por quê? Porque Corinto também não era uma cidade pobre, não era uma cidadezinha abandonada, não, Corinto era uma cidade de empresários, era uma cidade que tinha posses, era uma cidade de comerciantes, ou seja, toda a tecnologia que crescia ali também, as pessoas tinham a tendência de querer viver uma vida mais estereótipa do que viver uma vida mais interior, deixando de reconhecer aquilo que ela é, para viver uma vida daquilo que ela quer ter. E talvez seja por isso que as pessoas daquela época estavam dando mais valor naquilo que elas estavam recebendo como dons de profecia, dons de línguas, dons de visão, dons de ministério, esquecendo que o maior de todos os dons, ou seja, o alicerce, o fundamento, aquilo que vai me fazer ser verdadeiramente um cristão, aquilo que vai me fazer ser verdadeiramente um filho de Deus, aquilo que verdadeiramente vai me fazer ser uma essência de Jesus Cristo, as pessoas estavam esquecendo. E é por isso que Paulo separa o livro de 1 Coríntios, especificamente no capítulo 13, para ele falar desse dom do amor. Que ainda que eu dominasse todas as tecnologias, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse um dom de profecia, ainda que eu me matasse, ainda que eu vendesse todas as minhas riquezas, se em tudo isso eu não fizesse com amor e pelo amor, atribuindo ao amor aquilo que ele é, de nada disso valeria. E depois dele escrever assim 12 versículos retratando sobre o amor, ele separa o último, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, assim, com tanto crescimento, com tantos avanços que acontecia naquela época e como tem acontecido hoje, e como com certeza vai continuar acontecendo, há três coisas que nós devemos guardar, para que, guardando essas três coisas em nosso próprio eu, nós poderemos ter a identificação de que nós somos filhos de Deus. E essas três coisas, ou esses três fundamentos, ou esses três alicerces, são as três coisas mais importantes que nós devemos ter, e a única prova concreta de que nós somos realmente filhos de Deus estão baseadas nessas três coisas: a esperança, a fé e o amor. Sendo que dessas três coisas, o amor ele tem que estar acima dessas duas coisas. Ou seja, o amor tem que estar reinando sobre a esperança, o amor tem que estar reinando sobre a fé, e o amor tem que estar reinando sobre o amor. Em outras palavras, você é uma pessoa que não precisa entender de todas as escrituras, você é uma pessoa que não precisa profetizar, você é uma pessoa que não tem a necessidade de orar em línguas, você é uma pessoa que não tem a necessidade de se matar, você é uma pessoa que não tem necessidade de vender todas as suas riquezas, mas a única necessidade que nós temos como obrigação, uma necessidade que nós temos como estilo de vida, é guardar em primeiro lugar a fé, em segundo a esperança e a terceira amor. Pois de nada vale eu saber de todas essas coisas se em mim não habitar a esperança, a fé e o amor. Aí eu te pergunto, o que é fé? O que é uma esperança e o que é um amor, segundo aquilo que Paulo escreveu? Do que adianta eu falar, olha, você tem que ter esperança, você tem que ter fé, você tem que ter amor, se eu não sei ao menos o que significa essas três coisas, né? Vamos lá, vamos começar pela fé. A fé, Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento de acreditar nas coisas que nós esperamos. E é a prova mais concreta daquilo que esperamos sem ver, né? Ou seja, a fé é algo em que eu me fundamento, ou seja, eu tenho que estar fundamentado nela,
para acreditar e esperar e ter esperança de que eu vá receber sem ao menos conseguir ver. Por exemplo, a salvação, a eternidade, o céu celestial, são coisas que eu tenho que ter fé e que mesmo não vendo essas coisas hoje, eu tenho a fé fundamentada, esperando, acreditando que isso tudo eu vou ter sem ao menos hoje ver, ou sem ao menos hoje enxergar. Ou seja, a fé, vamos ler lá em Hebreus 11:1, diz que, nunca decoro isso, mas está aqui, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, né? Ou seja, a espera é a certeza de que eu vou receber de algo que ainda não estou vendo. E pela fé, em outras palavras, por exemplo, já viu aquela frase, os fins são justificados pelos meios, ou os meios justificam o fim? Pois é, eu posso atribuir a fé como algo que está no meio, amalgamado com o meio, em que vai ser justificado no fim. Ou seja, o fim de todas as coisas, ele é justificado por um meio, e esse meio tem que ter a fé. Exemplo bem clássico, bem concreto, por exemplo, pela fé eu ofereço, pela fé eu recebo, pela fé eu ouço, pela fé eu caminho e pela fé eu acredito. Desses 5 fatos, por exemplo, eu posso citar aquilo que está na Bíblia. Abraão, por exemplo, pela fé ouviu, Abel, pela fé ofereceu, Paulo, pela fé creu, Moisés, pela fé falou, e a Sara, por exemplo, pela fé também ela recebeu. E a fé, ela é nada mais e nada menos do que estar fundamentado em algo que eu quero acreditar, sem ao menos hoje ver ou tocar. E mediante a fé, eu consigo realizar todas as coisas no meio, para que o fim venha a ser concretizado, venha a ser realizado, venha a ser justificado. E pela fé, eu recebo. E assim pela fé eu consigo agradar a Deus, assim pela fé eu consigo mover montanhas, assim pela fé eu consigo atribuir várias coisas ao meu derredor, simplesmente por ter essa fé. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu quero dar 3 justificativas que, por exemplo, a Bíblia não mostra que nós podemos pedir fé. Eu ouço alguns pregadores dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, então se você quiser agradar a Deus, tem que pedir mais fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te dizer 3 razões que a Bíblia mostra que fé não se pede. Fé é um dom. Efésios 2:8 diz o seguinte, ora, vós não sois salvos pela obra, mas pela fé, pela graça, isso provinda da fé. Disto que isso não é de vós, mas é um dom de Deus. Ou seja, a fé, além de nós termos que tê-la, ela é considerada um dom. E por ser um dom que eu tenho atribuído pelo Espírito Santo, eu necessito desenvolvê-la. E não simplesmente pedir, Senhor, me dá mais fé, Deus, eu quero mais fé. Pelo contrário, eu tenho que aprender a desenvolver a minha fé da mesma maneira que eu desenvolvo qualquer outro dom, da mesma maneira que eu desenvolvo o dom de visão, da mesma maneira que eu desenvolvo o dom de línguas, da mesma maneira que eu desenvolvo o dom de profecia, da mesma maneira que eu desenvolvo o dom de amar, da mesma maneira que eu desenvolvo dons ministeriais, eu tenho que desenvolver a fé. E por isso, com esse desenvolvimento, me torna impossível, me torna inacessível eu pedir mais ou pedir menos fé. Aí você fala, mas me prova isso na Bíblia. Vamos lá. Quando Jesus estava falando sobre a necessidade de perdoar o irmão, os discípulos interrompem o assunto e falam, Senhor, dá-nos mais fé. Jesus poderia ter dito, não, então tá bom, então se pedires fé, recebereis de Deus. Mas Jesus diz, olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, poderás dizer montanha, move-se daqui e vai para o rio, e ela se moverá. Ou seja, Jesus não dá uma resposta dizendo, olha, pedes mais fé e assim você irá receber, mas Jesus fala, se tiveres fé como?
Essa palavra se, começando com se, ela denota que eu tendo, ou seja, o poder de ter, ou seja, se eu tiver, se eu possuí-la, se eu tiver a fé, ou seja, ela denota algo que eu tenho que ter. E quando ele termina, se tiveres fé como, esse como ele denota algo comparativo, algo que tem que ser comparado do jeito que eu vivo hoje e com o jeito que eu quero viver amanhã, dando a isso uma credibilidade de que eu não devo pedir. De repente eu peço hoje, amanhã eu peço mais e depois eu peço mais, ao ponto de que eu chegarei a uma fé totalmente top e poderei dizer ao irmãozinho que não tem fé e falar coisas a ele, julgando ele, porque ele não pede. Mas a fé, ela tem que ser desenvolvida assim como está escrito nessa frase. Se tiveres uma fé que se desenvolva, se tiver uma fé que é comparada a um grão de mostarda, poderá mover montanhas. Segundo argumento é que a Bíblia diz que a fé, ela não é atribuída, ela não é recebida pelo pedir. Pelo contrário, a fé, ela é atribuída, ela é recebida, vamos dizer assim, pelo ouvir. Onde a Bíblia fala, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a Bíblia? Não necessariamente só a Bíblia, mas a palavra de Deus é aquilo que também está escrito em João capítulo 1, onde diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, para se ter uma fé desenvolvida, para se desenvolver uma fé, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir, e ouvir a palavra, ou seja, ouvir a Deus. Ouvindo Deus, eu consigo ter um desenvolvimento constante de fé. A terceira justificativa é que alguns irmãos falam, olha, se eu pedir em Jesus, ou se eu pedir crendo nele, ou se eu pedindo por ele, eu receberei todas as coisas. Porque ele fala, olha, pedindo em meu nome, poderei receber todas as coisas. Isso me dá a garantia de que esse todas as coisas pode ser atribuído à fé. Tá, vamos lá, vamos dizer que esse versículo, mesmo sendo solto, não tendo nada a ver com fé, eu quero dar uma justificativa em cima dele. A pergunta é, como que eu posso pedir algo a Deus, né? Como que eu posso pedir algo a Deus se aquilo que fará me fazer ser salvo em primeiro lugar, ou seja, o princípio da minha salvação, ou seja, o princípio da minha amizade com Deus, o princípio da minha aceitação com Deus e Deus aceitando a minha vida e eu aceitando a Deus, é atribuída à fé quando Efésios 2,8 fala, olha, pela graça, isso vem da fé, eu sou salvo. Como que eu posso pedir a Deus algo sendo que eu já possuo? Né? Porque é impossível eu ser salvo, é impossível eu ter uma aliança com Deus, é impossível eu ter um estreitamento com Deus, uma aproximação com Deus, sem fé. E se eu a tendo, ou se eu tenho a oportunidade de orar a Ele, se eu tenho a oportunidade de buscar a Ele, se eu tenho a oportunidade de ter a presença do Espírito Santo, é por isso, é porque eu tenho a fé. E como que eu posso pedir algo a Deus já possuindo fé? Ou como que eu posso pedir algo a Deus sendo que eu já possuo? Né? Mas tudo bem, nós estamos falando aqui em ter mais fé e ter menos fé. Beleza, então vamos lá. A fé que você tem para a sua salvação, a fé que você tem acreditando que você orando e Deus vai ouvir, a fé que você tem a presença do Espírito Santo junto com você, será que ela é tão pequena e tão inútil que você necessita pedir mais? Ou seja, a fé da sua salvação ela se torna algo ridículo em relação daquilo que você quer mais de Deus? Tudo bem, vamos para outra justificativa. Onde a fé eu posso pedir e lhe receberei. Se a fé fosse algo que eu peço e logo recebo, ficaria algo tão sem sentido que ao recebendo não haveria razão mais para, por exemplo, orar, não haveria mais razão simplesmente para me tornar dependente de Deus. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de pedir mais fé, ou seja, eu limito, eu chego numa limitação de que pedindo essa fé e que ela venha chegar ao topo, eu posso ver todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, eu posso sentir todas as coisas, eu posso estar em todas as coisas, ao ponto de eu não depender mais de Deus.
fazendo assim com que a minha fraqueza que necessita de Deus se torne algo tão forte, tão poderoso, que eu nunca vá necessitar ser fraco, mas sim serei sempre forte, porque eu terei uma fé em que de tanto pedir, ela chegou no topo da cadeia e eu me tornei totalmente independente de Deus. Aí você diz para mim, então como agradar a Deus? Olha, tendo fé. E como se tem fé? Através do Espírito Santo. Mas me diga algo, como que se tem mais fé? Simplesmente desenvolvendo. Porque a Bíblia fala, olha, é de fé em fé, é de degrau em degrau. Porque se a fé fosse algo que eu tivesse que pedir mais, ou se fosse algo que simplesmente eu peça, eu teria que ficar trocando de fé em fé de acordo com a minha maturidade. Mas não, todas as coisas de fé em fé, como uma escada, como um degrau do primeiro andar é a mesma coisa do degrau do segundo andar, é algo que eu tenho que desenvolver constantemente, assim eu vá crescendo. A fé é algo que eu desenvolvo e não algo que eu venha receber, algo que eu venha adquirir de mais em mais, não, mas é algo que eu vá desenvolvendo de tempos em tempos, de fé em fé. É algo que eu desenvolvo com as minhas tribulações, é algo que eu desenvolvo segundo a paciência, é algo que eu desenvolvo recebendo de Deus, é algo que eu desenvolvo oferecendo, é algo que eu desenvolvo ouvindo, é algo que eu desenvolvo acreditando, é algo que eu desenvolvo oferecendo. Ou seja, a fé é algo que eu desenvolvo constantemente, e de acordo com o que eu vá desenvolvendo, eu vou agradando a Deus. E agradando a Deus, eu me torno alguém que consegue agradar o Espírito Santo. E na minha opinião não existe algo mais maravilhoso, se é que assim pode dizer, se essa frase existe, não existe algo maravilhosamente grande do que ter a oportunidade de agradar a Deus. A fé então, ela é atribuída a algo que eu desenvolvo, e o pior e o melhor, não é algo que eu desenvolvo exteriorizado. A fé é algo que eu desenvolvo internamente, é algo que eu desenvolvo dentro do meu eu, é algo que eu desenvolvo eu e eu mesmo, é algo que eu desenvolvo no meu consciente, é algo que eu desenvolvo na minha alma, é algo que eu desenvolvo no meu coração, ao ponto de que, desenvolvendo tanto, crescendo tanto, eu necessito exteriorizar, eu necessito colocar para fora. E como é que eu coloco a fé para fora? Sendo fé, quando eu coloco algo para fora, a fé já não se torna mais fé, ela já muda de degrau, se chamando a esperança. Por quê? Porque sem a fé é impossível ter esperança. E tendo a fé, eu possuo a esperança. E qual que é a diferença de fé com a esperança? A fé é um desenvolvimento, é um dom, é algo que eu atribuo a mim mesmo no dia a dia. A esperança não. A esperança é uma atitude comportamental que eu tenho que ter atribuído, ouvindo através da paciência, vindo através das tribulações, vindo através das experiências, e assim eu terei a esperança. Paulo diz em Romanos que se alegra nas tribulações, porque as tribulações vai gerar para ele uma perseverança, e com a perseverança vai gerando uma nova experiência, e com essa experiência ele vai gerar a esperança. Ou seja, a esperança, ela é uma atitude, ela é um comportamento, ela é um ato de se esperar, vindo através de uma tribulação, ou vindo de um meio exterior, vindo através de um meio por fora, vindo através de um meio que me circula. Ou seja, a esperança, ela vem através desse meio todo exterior, e vindo, por exemplo, da tribulação, produzindo em mim uma perseverança, uma vontade de persistir, e de acordo com as tribulações eu também vou recebendo novas experiências, e com tamanha experiência unindo com a perseverança, há em mim um surgimento de esperança. E o que é esperança? É a união de um procedimento comportamental com um procedimento de conhecimento, e unindo um comportamento com conhecimento, ou com a experiência, eu consigo ter a esperança. Eu concluo, eu chego a um denominador comum da esperança.
Então, a esperança, ela é o estereótipo de uma fé interiorizada. A esperança, ela é uma atitude comportamental. O dicionário Aurélio, por exemplo, diz que a esperança é uma atitude de esperar, é uma expectativa da espera de algo prometido, de algo comprado, de algo recebido ou de algo de direito. E aí eu quero ler com vocês, por exemplo, em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos 6, se não me engano. Não, não é 6 não. Aqui, ó. É 5. Ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ou seja, o meio externo, produz a esperança. Aí ele vem no versículo 4, ele fala que produz a perseverança. Ele fala o seguinte, que o meio externo, ele vai produzir uma atitude comportamental de perseverar. E essa atitude de comportamental vai gerando em mim um conhecimento, uma sabedoria atribuída ao tempo e essa atitude que se chama experiência. E juntando uma atitude comportamental com o conhecimento, eu consigo, que ele diz o seguinte, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando eu troco essa palavra esperança por uma atitude de esperar, talvez a frase ficaria o seguinte: e a perseverança, a experiência, e a esperança, uma nova atitude de se esperar, acreditando que eu vá receber com uma expectativa de algo que me é prometido, de algo que me é de direito, de algo que me é comprado, né? Ou seja, a esperança, ela é uma atitude exteriorizada da fé que está interiorizada dentro de mim. Outra coisa, por exemplo, quando se não me engano é Colossenses 1, quando diz o seguinte: Jesus é a esperança da glória, né? Acho que é um mesmo, deixa eu abrir aqui. Ele fala o seguinte, Colossenses 1, 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo frutos atribuídos por... Quando ele fala, por causa da esperança que vos está preservado nos céus, ele diz o seguinte: por causa de uma atitude de esperar, você espera algo que está reservado no céu. Ou seja, uma atitude em esperar e acreditar que eu irei receber, me fará receber algo que está no céu. E quando se diz, por exemplo, Jesus é a esperança da glória, ele está falando, em outras palavras, a glória, ela está numa atitude de esperar Jesus. Ou seja, Jesus é a espera de uma glória. Jesus é a expectativa de um recebimento de uma glória. Jesus é algo que eu vou esperar para receber a glória. Ou seja, a glória espera em Jesus. Ou seja, a atitude de esperança, ela é algo comportamental que vem acreditando que irá receber algo. E Paulo nos diz muito bem sobre a necessidade de ter fé. Por quê? Porque a fé eu consigo agradar a Deus. E também ele fala muito bem que nós temos que ter esperança. Por quê? Porque sem fé é impossível ter esperança. Ou seja, é impossível eu crer em algo, é impossível que eu vá ter uma expectativa de receber sem a fé. É como se fosse uma linha reta
em que é como se fosse, ou desculpa, um círculo, melhor dizendo, em que a esperança depende da fé, a fé do amor, o amor da esperança, a esperança da fé. É um círculo contínuo em que eles ligam entre si de mão dupla, ou seja, eles vão e ao mesmo tempo voltam, ao ponto de que se torna inseparável. Por exemplo, é impossível ter esperança se não tem fé. Por quê? Porque a esperança é algo exterior vindo do interior da fé. Ou seja, a esperança, eu só terei esperança, eu só terei expectativa se eu tenho fé. Aí Paulo conclui dizendo, tendo a esperança, tendo fé e o amor. Porém o amor, ele é maior de todas essas coisas. Aí eu pergunto, por que o amor? Sendo que a esperança é uma atitude comportamental e a fé ela é uma atitude, é um dom desenvolvedor. Por que o amor, sendo fruto, ele tem que estar envolvido com essas coisas? Por que o amor? Bom, simples. O que é um fruto segundo a Bíblia? O fruto, quando a Bíblia fala de fruto, ela sempre diz em algo palpável, em algo comestível e algo saboroso. Saboroso no sentido de ter sabor, não saboroso no sentido de ser bom, mas é no sentido saboroso de ter um sabor bom ou um sabor ruim, né? E comestível não quer dizer que seja um fruto que ele deve ser comestível porque ele não mata. Não, na verdade o comestível é porque, por ser palpável, eu posso colocar na boca. Então, independente se vai matar ou não, ele é algo comestível. E por que Paulo atribui essas coisas, por exemplo, ao amor, à alegria, à bondade, à benignidade, ao gozo, também à idolatria, à porfia, à peleja, à dissensão, com tudo isso como se fosse um fruto? Sendo que você pode dizer para mim que nunca pegou amor, que nunca comeu amor, que nunca viu amor, que nunca saboreou amor. Ou da mesma forma você pode falar para mim que a alegria ela é um sentimento e não algo que eu pego, que eu coma, que é algo que eu venha ter sabor por ela. Aí eu digo, você está certo e você também está errado. Você está certo por quê? Porque quando você acredita nessa maneira que eu não como, não pego e não vejo e não saboreio, você está atribuindo essas coisas como um estado de espírito, ou seja, como um estado comportamental, sentido, sensibilizado, onde eu estou alegre e ao mesmo tempo eu estou triste, onde eu estou bom e ao mesmo tempo eu posso me tornar ruim. Ou seja, é algo que está no estado de espírito. O estado de espírito ele é temporário, ele não é firme, ele é temporário. Ele vai de acordo com o que as coisas exteriores vão trazendo para mim e dependendo do que for, eu consigo ter alegria ou consigo ter tristeza. E agindo dessa maneira, eu nunca poderei tocar, comer ou saborear uma alegria, uma bondade, um gozo, uma benignidade. Mas você também está errado, porque quando Paulo diz que o fruto do Espírito e o fruto da carne são esses, ele está querendo dizer o seguinte, que o fruto, ele é a continuação de uma árvore. Ou seja, da mesma forma que eu atribuo, por exemplo, a minha unha, que de maneira nenhuma ela sente dor quando eu corto, que ela não tem células se movendo nela, que ela é formada por queratina, por exemplo, e mesmo sendo assim, não tendo dor, não tendo células vivas, eu atribuo a ela como um corpo, ou seja, a unha também é um corpo e faz parte do meu corpo. Paulo estava querendo dizer que todos os frutos, eles são uma árvore. Todo fruto ele é a continuação da árvore. E por ser a continuação, eles também têm uma oportunidade de se crescerem, se formar galhos, folhas e raízes. Ou seja, todo fruto, toda maçã tem uma macieira dentro dela através da semente. Toda uva tem uma videira dentro dela através da semente. Todo figo tem uma figueira dentro dela. Tudo, ou seja, o fruto, ele na verdade ele é a continuação de uma árvore. E o que é a árvore? A árvore é aquilo que ela é boa, ela é ruim, você come dela, você toca nela, você vê ela, você saboreia ela, de acordo com aquilo que ela é. E quando Paulo diz que o fruto do Espírito é uma coisa e o fruto da carne é outra, vem para completar aquilo que Jesus diz lá nos Evangelhos, quando ele fala, a árvore que produz bons frutos, ela será
acolhido por Deus. E a árvore que produz maus frutos, ela será arrancada e lançada à lenha. Aí ele termina dizendo, olha, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, ele estava atribuindo ao homem que pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele produz, você irá conhecer ele. Então quando Paulo diz, olha, os frutos do Espírito são esses e o fruto da carne são esses, Paulo estava querendo dizer o seguinte, que você irá produzir aquilo que você é. E a importância de eu ser aquilo que eu sou é que isso já não é mais um estado de espírito. Eu ser o que eu sou me torna algo tão concreto e tão fiel que eu não posso atribuir nem a mais e nem a menos. Eu sou o que sou. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou a peleja, eu sou dissensão, eu sou invejoso. Da mesma forma, eu acredito que Deus é, e sendo aquilo que Ele é, sendo tudo que Ele é, eu não sou nada. Por quê? Porque Deus não é mais Deus, Deus não é menos Deus, Deus não é mais amor, Deus não é menos amor. Deus é o que é pelo aquilo que Ele é. E Ele é eterno, Ele é bom, Ele é amor, Ele é adorável, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é soberano pelo aquilo que Ele é. E não pelo aquilo que Ele tem ou pelo aquilo que Ele deixa de ter. E da mesma forma, Paulo diz para nós sermos aquilo que nós somos. E principalmente se nós temos o Espírito de Deus, temos o Espírito da vida, é para nós sermos amor, alegre, bom, pacífico, longânimo, ser uma pessoa, ser aquilo que realmente sou, segundo o Espírito Santo. E é impossível falar para qualquer alguém que eu sou crente, que eu sou discípulo de Jesus, se eu não sou aquilo que o Espírito Santo é. Ou seja, o Espírito Santo ele não tem que produzir em mim amor, ele não tem que produzir em mim alegria. Na verdade, o Espírito Santo tem que ser em mim, porque o Espírito Santo ele é. E eu deixando o Espírito Santo ser em mim, eu serei confundido com Cristo e assim me tornarei um cristão. Então não venha dizer, por exemplo, que você é cristão, discípulo de Jesus há 20 anos, só porque você diz, eu aceitei a Jesus, sendo que o seu comportamento não é aquilo que o Espírito Santo é. E o Espírito Santo é aquilo que gera a vida. E o que gera a vida? Amor, alegria, gozo, bondade, domínio próprio, mansidão, paz, longanimidade. Ou seja, eu sou aquilo que eu sou. A árvore, então, que eu sou uma árvore, eu produzirei aquilo que eu sou. Então, quando alguém toca em mim, por exemplo, eu sendo uma árvore do amor, a pessoa tocará no amor. Quem saborear das minhas obras, irá saborear o amor. Quem ouvir das minhas palavras, irá ouvir o amor. E quem comer daquilo que eu sou, irá comer o amor, se tornando amor. É por isso que Jesus também atribui a ele sendo o pão da vida. E quem comer da sua carne ou comer do seu pão, fará com ele uma união. Que será com ele assim como ele será com a pessoa. Então, Paulo fala, olha, tendo esperança, tendo fé e tendo amor. Por quê? Porque tendo amor, eu serei amor. E sendo amor, eu estarei passando por um processo da cristandade. Olha a importância disso. Eu sendo amor, eu me tornarei semelhante a Jesus Cristo. Eu me tornarei um cristão. Porque de onde vem essa palavra cristão? Antigamente, acho que 20, 30 anos depois do Pentecostes, da ressurreição de Jesus, as pessoas estavam fazendo obras tão grandes em milagres, em amor, em prodígios, que as pessoas olhavam para essas pessoas e falavam que essas pessoas eram Cristo. E como a região ali, por mais que seja pequena, era dotada de várias sotaques. Quando eu atribuo a alguém, então as pessoas estavam dizendo, olha ali Cristo, olha ali Cristo, olha ali Cristo. E por ter uma variedade de sotaques, a palavra Cristo foi se tornando cristão. Então quando você diz que você é cristão, você está dizendo que você é semelhança de Jesus Cristo. Então quando eu sou, e para ser a semelhança de Jesus Cristo, eu tenho que ter não só fé e esperança, mas eu tenho que ter o amor. E o amor ele tem que estar reinando em cima dessas duas coisas. Porque o amor só irá produzir aquilo que ele é. E amor é Deus. Ou seja, eu vou produzir aquilo que eu sou. Ou seja, é um processo de cristandade em que eu vou me tornando Cristo todos
os dias da minha vida, de fé em fé, de glória em glória, segundo as obras do Espírito Santo. Então, só para concluir, eu quero te dizer o seguinte: Paulo, quando separou para falar desse capítulo 13 e termina no versículo 13, ele estava dizendo o seguinte: irmãos, filhos, amigos, o processo de ser cristão, ele não está dependente da leitura bíblica, ele não está dependente da oração, ele não está dependente do jejum. O processo de ser cristão, ele está dependente de 3 coisas: a esperança, a fé e o amor. Sendo que o amor, ele tem que estar acima da fé e da esperança. Por quê? Porque o amor, ele é aquilo que eu sou. E eu sendo em amor, eu serei semelhança de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos terminando o nosso 7º programa Palavra de Jesus. E que continue nos ouvindo, volte sempre e que Deus te abençoe. Amém.